Queridos irmãos, bom dia. Hoje, 27 de abril do ano da graça de 2022, e vamos continuar a pensar sobre missão, tendo como ponto de partida o versículo de Gálatas 2:20, que não é, obviamente, um versículo que, à partida, nos remeta para a missão, mas que, naturalmente, e percebemos isso muito bem, tem tudo a ver com a missão. E porquê que tem tudo a ver com a missão? Porque tem tudo a ver com a nossa identidade, quem nós somos ou quem nós já não somos. Já não somos mais a velha criatura, somos uma nova criatura em Cristo. Cristo agora vive em nós. E o viver, diz o texto, se concordamos com ele e com esta expressão do apóstolo Paulo, o viver que agora vivemos todos os dias, vivemos, diz o apóstolo Paulo, na fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E ele lembra ainda o valor supremo desta realidade, é que Cristo morreu por nós na cruz para que isso fosse uma verdade. Então como é que isto nos relaciona com a missão? De que forma é que então isto se materializa? E eu hoje gostava de olhar para um aspecto e considerar um aspecto que o apóstolo Paulo aqui também menciona na carta e que eu creio que tem que ser uma parte importante, fundamental deste processo de estarmos na missão. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, o apóstolo Paulo declara: Pois todos vós, filhos de Deus, mediante fé em Jesus Cristo, porque todos fostes batizados em Jesus Cristo. Ou seja, Paulo vem mais uma vez lembrar a nossa identidade como filhos de Deus em Jesus Cristo. E ele avança, ele está a falar a uma igreja e está a desafiar a igreja a estar envolvida nesta missão e estar envolvida com Cristo integralmente. Então ele mais à frente no capítulo 4 vem dizer: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que tenha trabalhado em vão para convosco. Esta preocupação de Paulo, que ele expressa aqui à igreja aos Gálatas, tem como ponto de partida o facto de ter havido um retrocesso na experiência e na caminhada cristã. E Paulo está aqui a lembrar, primeiro lembrou que somos filhos de Deus e que eles eram filhos de Deus através de Jesus Cristo. E que agora, sendo filhos de Deus, temos uma nova relação com Deus. E eu gosto muito desta expressão, deste conceito que aqui está. Agora conhecemos a Deus, e ele depois até acrescenta, ou antes, somos conhecidos de Deus. E isto remete-nos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando nos exorta a viver uma vida de forma a que um dia, perante Ele, possamos ouvir da parte dele que Ele nos conhece. Porque se Ele não nos conhecer, neste sentido, não somos filhos dele. Podemos ter feito muitas coisas em nome dele, mas não somos filhos dele. Mas nós procuramos, desejamos, e é esta a nossa caminhada, esta a nossa identidade enquanto filhos. Somos filhos dele, conhecemos a ele e somos conhecidos dele. Agora, claro, o grande desafio que aqui está é conhecer a Deus. E este é, com toda a certeza, um dos mais importantes desafios da nossa caminhada aqui. Porque nunca o iremos conhecer na plenitude, mas precisamos de perceber que se somos seus filhos, se entendemos que por causa disso temos uma missão, se Cristo vive em nós, então conhecer Deus é absolutamente essencial. Essencial. Porque quando conhecemos Deus, conhecemos o seu coração, conhecemos os seus propósitos, a sua vontade também, e assim podemos conduzir a nossa vida. Certamente seremos conduzidos a uma experiência de vida que cumprirá integralmente a missão no qual o Senhor nos tem colocado. Conhecer a Deus. Que tarefa é esta, amados? E, obviamente, amados, para conhecermos a Deus, precisamos nos aproximar dele, precisamos de o ouvir, precisamos de falar com ele, precisamos de ter intimidade com ele e com aqueles que têm a mesma experiência. E, obviamente, isto
na minha perspectiva, e parece-me que é uma perspectiva que o apóstolo Paulo, perdão, aqui deixa bem presente, tem tudo a ver com a nossa caminhada individual, mas como corpo, como expressão local do reino, no qual os dons que Deus dá à Igreja através da ação do seu capacitação do Espírito Santo nos conduzem e nos preparam e nos capacitam para um melhor conhecimento de Deus. Precisamos desenvolver as nossas disciplinas espirituais. Estamos a falar de oração, estamos a falar de leitura da palavra, meditação na palavra, estamos a falar de comunhão com o Pai, intimidade, que passa por diversas disciplinas, a quietude, o jejum, tantos outros aspectos da na nossa relação de intimidade com Ele, passa pela comunhão comunitária, como eu lembrava, através da qual Deus capacita, através do Espírito Santo, irmãos e a cada um de nós para que possamos ser instrumentos de crescimento. Sem isto, amados, muito provavelmente não conheceremos a Deus como devíamos, ficamos aquém desse conhecimento, e ficar aquém desse conhecimento certamente nos irá incapacitar e inviabilizar a nossa participação na missão. E é óbvio que Deus decidiu que nós tínhamos um lugar na missão, enquanto seus filhos, enquanto homens e mulheres resgatadas, na qual o seu Filho Jesus Cristo vive, se manifesta, atua, é operante, é manifestante na sua vida diária. Tudo isto tem que acontecer, na minha perspectiva e naquilo que eu olho para este texto, na medida em que nós conhecemos a Deus e somos conhecidos dele. E estas disciplinas espirituais, estes investimentos no reino, na intimidade e no relacionamento com Deus, que é um caminho, é uma jornada de duas vias, para lá e para cá, vai promover isso. Eu conhecer mais Deus e ser conhecido de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender este desafio que temos pela frente, a compreender aquilo que temos que ajustar nesta caminhada. Mais logo teremos aqui um tempo do qual eu tenho muita expectativa. Hoje à noite teremos o nosso culto, como habitualmente, às 8h30. Iremos ter a profissão de fé do Lucas e do Rui para o seu batismo, e vamos iniciar o estudo do livro do John Stott, Cristianismo Básico. Convidava a todos a estarem presentes, certamente será um tempo muito abençoado. Um abraço a todos e até mais logo, se o Senhor assim permitir.